Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E as nossas pregações, eu queria que você olhasse dessa forma, porque nós estamos focando este ano todo falando sobre isso, sobre influência. Estamos focados naquilo que Deus mais valoriza. Eu quero que você entenda isto. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e nós estamos trabalhando exatamente isso, a nossa influência nesse mundo. Então, meu desejo, a minha oração, é que Jesus fale com você pessoalmente, nesses dias, que Ele desperte você, que o Espírito Santo enche o seu coração de poder, de ousadia, para você poder viver essa vida, não só viver a vida, mas eu espero que vocês estejam fazendo ensaios, quem não tem feito, ensaios de falar de Jesus, e perceba como as coisas são. E você está dizendo, por que ensaios, pastor? Porque infelizmente, muitos de nós, vamos chegando no tempo e achando que a evangelização faz-se de alguma maneira, menos através do meu testemunho de vida. Testemunho de vida nós até pensamos, alguns falham nisso, mas o testemunho falado, de contar para as pessoas quem é Jesus para você, o que Jesus fez na sua vida e o projeto que Jesus tem para elas. Então, meu desejo é que Jesus ajude você a entender. Se você entender, então a mensagem vai fazer toda a diferença no seu coração e que o Espírito Santo faça isto. O Júnior já citou isso, o pastor Melvin falou na pregação, eu assisti os cultos de lá pela internet, e no domingo passado o pastor, dentre várias coisas, ele falou sobre essa questão de Hitler e o seu exército paralisado, e está comprovado que foi por causa da oração. E isso me fez lembrar, em um dos textos mais marcantes da minha vida, que é o de 2 Reis, que me chama muita atenção, que é o de 2 Reis, onde o rei Ezequias foi cercado completamente pelo reino da Assíria, e o rei da Assíria enviou todos que você pode imaginar, o que ele tinha de melhor e maior, o general, o seu oficial, ele enviou o comandante de campo e um grande exército, que já você vai saber o nome, e esse povo todo cercou Jerusalém, cercou Ezequias, afrontou a Deus, humilhou profundamente Ezequias, de todas as formas que você possa imaginar, desafiou Ezequias, e ele falou na língua do povo, então o povo se sentiu amedrontado, já era assustado, amedrontado pelo que ele estava falando na língua, e as suas ameaça a Deus, Ezequias. E Ezequias é um homem que não tinha nem armas, nem exército e nem forças suficientes para enfrentar aquele reino que estava cercando. E sabe o que ele fez? 2 Reis 19, 14 a 15, diz assim que Ezequias, além dele afrontar, ele mandou uma carta. Ezequias recebeu uma carta das mãos dos mensageiros e a leu. E então subiu ao templo. Então, além da afronta falada, ele escreveu e mandou um documento. Olha, isso que eu vou fazer com você. Então, Ezequias lê a carta. Ele sobe ao templo e pega essa carta e estende diante de Deus no altar. E joga essa carta lá. Coloca essa carta, não joga. Joga no sentido na presença de Deus. E diz assim o versículo 15. 2 Reis 19, 14 e 15. O 15 diz assim, só a primeira parte. E Ezequias orou ao Senhor. Foi o que ele fez. Você vai ler a história, você vai ver que Deus respondeu a oração de Ezequias, e você vai ver a Bíblia repleta de coisas como essa que o pastor Melvin contou, e aí já no capítulo 19, ele era mais à frente, não, é no mesmo capítulo, no versículo 35, diz assim, naquela noite, o anjo do Senhor saiu, agora você vai ver o tamanho do exército, e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Diz que quando o povo se levantou de manhã, o lugar estava repleto de cadáveres. Foi isso que aconteceu naquele lugar, por causa da oração e da obediência de um homem. Eu quero que o Espírito Santo derrame no seu coração fé nesta manhã, não outra maneira. Que Ele derrame fé no seu coração. Que a gente comece a olhar para a oração de uma forma diferente, que é o recurso de Deus, que é algo que Ele diz que a gente tem que fazer sem cessar. Orar sem cessar. Há muitas coisas que nós podemos fazer uma vez ou outra, mas Ele diz que o cristão deve viver uma vida de oração, uma vida constantemente ligada com Deus. E me preocupa hoje que nós vamos nos esfriando e vamos nos distanciando da nossa fé em Deus, que alguns já não têm nem almoço e nem têm oração nem almoço, entende?
E uma das coisas que eu estou pedindo, imaginem vocês, eu tenho que pedir isto, e aí você vai avaliar, pedir para os casais, orem pelo menos 5 minutos com a sua esposa. Ao deitar, orem nas refeições. Ao deitar, orem com seus filhos. Você entende? Então, nós estamos vivendo dias que a palavra de Deus diz, pastor Melvin, estávamos conversando, na terça-feira ele estava lembrando isso, que o amor de quase todos se esfriaria nos fins dos tempos. E quando você pensa em amor, não está falando só de relacionamento, não. Estamos falando do amor por Deus também, a nossa fé em Deus, o nosso compromisso. Se Ele não abreviasse esses dias, nós nos perderíamos. Então, quero pedir que Deus faça isso no seu coração, que você entenda a importância da oração na sua vida. E claro que estamos falando sobre oração com propósito, mas você pode aplicar isso em tudo na sua vida, porque Deus te chama a viver em oração. Ore sem cessar. Fale comigo assim, devorar sem cessar. Como que você ora sem cessar? Não é fechando os olhos só. Você pode dirigir o seu carro e orar, tá bem? Não precisa fechar o olho, tá bem? Tá bom? Só um aviso para os irmãos, mas a gente pode orar sempre, em qualquer lugar. Que você tiver qualquer coisa para fazer, fale com Deus primeiro. Por que é que nós começamos, então, baseado nisso, nessa introdução, eu quero dizer para vocês, por que é que começamos orando? Nós fazemos uma lista e nós começamos orando para as pessoas antes de tudo. Por que fazemos isso? Primeiro, porque nós não estamos vendendo carros, a gente não está vendendo imóveis, nós não estamos vendendo roupas, calçados, eletrônicos, porque isso você não precisa nem fazer, a pessoa por si só corre atrás disto. A palavra de Deus diz que nós não temos sede e fome, se Deus não colocar isso no nosso coração. Nós vamos nos bastar. Então, o que interessa para uma mente corrompida e perdida, não tem a ver com as coisas de Deus. Se Deus, quando Ele olha para o céu, diz que não havia nenhum justo, ninguém que quisesse a Deus, ninguém que buscasse a Deus. Por isso nós começamos com oração. A evangelização não se trata só da pessoa. Você fala, eu quis falar com ele, mas ele não quis. Há muito mais coisas envolvidas, nós vamos ver aqui, forças espirituais, poderes invisíveis estão envolvidos, fortalezas, a Bíblia chama disto, fortalezas nas mentes e corações. Então, o processo de evangelização é muito mais sério, mais complicado do que nós pensamos. Então, por que orar no processo da evangelização? E eu queria que você falasse comigo isso que está aí. Vamos juntos? Precisamos orar, porque toda conversão envolve uma batalha espiritual. Eu peço para vocês orarem quando eu estou. Fechem os olhos e orem agora comigo enquanto eu vou fazer um apelo, porque as pessoas estão numa batalha. Estava conversando com um dos nossos garotos que pediu para falar comigo e afastou, e agora está voltando. Ele disse, o senhor não sabe como foi duro vir conversar. Eu tive medo, mas não medo do senhor, medo de errar. Então eu fico o tempo todo tentando fugir disto. É isso que acontece, Satanás vai criando todo tipo de coisa, é uma batalha. A pessoa que vai decidir por Jesus, quando você fala de Jesus, não é tão simples, não é só isso envolvido. Paulo descreve essa batalha assim em 2 Coríntios 10, 3-4, da seguinte forma, pois embora, vamos ler juntos? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele sabia, somos humanos, estamos no mundo, mas ele lembra, não somos do mundo, pertencemos a um outro reino, fomos transportados para um reino espiritual, nós vivemos nesse reino, apesar de estar aqui, os pés estão aqui, mas a nossa vida está escondida neste reino, e as nossas armas precisam ser diferentes das armas por isso que quando há conflito entre uma pessoa ou outra, as pessoas ficam tentando resolver na conversa, e na grande maioria é preciso resolver na oração, porque esse conflito é espiritual, entende? Esse conflito que há é espiritual, alguém está com raiva do outro, então vamos ter uma boa conversa, não, vamos ter oração primeiro, porque é exatamente isso, há muito mais coisas envolvidas, do que simplesmente eu não gostei de você, você não gostou de mim. Há muito mais coisas envolvidas, a batalha espiritual, e nós temos que usar armas espirituais que estão em Efésios, que eu não vou entrar agora. Mas o que está dizendo aqui que essa luta exige padrões não humanos, ele diz padrões sobrenaturais, é o que ele está dizendo, que exigem outros tipos de armas, são armas também espirituais, que por causa do padrão e das armas,
esse padrão e armas, porque o inimigo é outro. O nosso inimigo, quando nós estamos falando de Jesus, não é a pessoa. Não é a pessoa que ficou brava, não é a pessoa que não quis ouvir, não é a pessoa que está sentida comigo. Por trás de tudo isso, há exatamente o poder das trevas, batendo palmas e muito contente que as coisas continuem do jeito que estão. Então, a batalha que nós temos que vencer, essa batalha, é uma batalha na oração. Para a evangelização, nós vencemos na oração. E, primeiramente, eu quero dizer, eu vou falar de 3 batalhas que encontrei, pelo menos que são muito fortes. A primeira delas é uma batalha contra você mesmo, é a batalha contra o seu coração. Essa é a grande questão. Quando nós vamos falar de Jesus, tem uma batalha que a gente tem que enfrentar, que é no nosso coração. O que vai acontecendo com o nosso coração? Nós nos acomodamos. Quando você e eu nascemos de Jesus, nós queremos contar para todo mundo. Mas logo o nosso coração vai... Sabe o cara sai do seminário pegando fogo, aí um pastor já enferrujado, não com tempo de ministério, enferrujado na fé, vai dizer assim, filho, vai mais devagar, logo você vai entender. Esquece, foge desse pastor, porque não tem isso. É essa coisa, quando a gente nasce para Jesus, aí alguém diz, tadinho, está empolgado, já ele para. Não é isto. É primeiro amor que a gente fala. Nós nos acomodamos e achamos que está normal, já está bem, o que eu faço, o jeito que eu vivo, então está legal. Outra coisa do coração é que ele se torna indiferente. O nosso coração se torna indiferente como aquele coração daquelas pessoas religiosas, sacerdote e levita, que passam pelo bom samaritano, pelo cara caído, que o bom samaritano ajuda, por aquele que foi ferido. A capacidade que nós temos de passar, e eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas aquelas pessoas que claramente eles estavam passando, não tinha mais ninguém, ele estava caído, não tinha o que fazer, não havia dúvida de que aquela pessoa precisava de ajuda e eu é quem podia ajudar. Você entende isso? Só eu estava ali, só ele estava ali. E quando surgirem situações assim, mas nós conseguimos encontrar situações assim, por isso é uma batalha espiritual contra nós mesmos, e o nosso coração consegue ficar indiferente para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que convivemos todos os dias. O coração também pode se tornar medroso, por isso que é uma luta comigo, é uma batalha contra o medo. Qual é o medo? Nós temos muito medo de falar, de nos expor, de que as pessoas nos rejeitem, de que as pessoas nos afrontem, mas nós vamos ter que perder isso, irmãos. Nós vamos ter que pedir isso, que Deus nos ajude, e há um texto aqui para nos ajudar. Paulo está falando para Timóteo, olha, pois Deus, vamos falar juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Portanto, ele diz, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Qualquer lugar que perguntarem, escuta, o que há de diferente na sua vida? Jesus. Amém, irmãos? Deus estava dizendo para vocês, quando eu ouvi nesta manhã, esse casal que encontrei no aeroporto. Eu não fiz nada, eu só pedi ao Senhor, eu preciso amá-los, só. Então fiz uma conversa normal. Mas quando eu vi o que eles contaram nesta manhã, então eu entendi claramente como Deus realmente usou. Dizendo assim, ele não me cobrou, a conversa dele foi legal, ele deu conselho, e a pessoa que do lado diz, mas ele aconselha? Aconselha. Então preciso conversar com ele. Sabe, entende como que Deus vai fazendo as coisas? Deus vai agir. Deus cria situações para mim e para você, e nós não podemos ter vergonha de lugar nenhum, e eu preciso entender que eu estou em missão. Todo tempo estou em missão. Se você não lembrar disso, eu estou em missão. Levantei nesta manhã em missão. Vou para o meu trabalho em missão. Vou descansar em missão, vou de férias em missão. Está certo que eu peço, não diga em alguns lugares que você estiver de férias, não diga que é pastor, que quase tudo que acontecer alguém vai correr, né? Então a gente descansa um pouquinho, mas eu presto atenção naquelas pessoas que vão precisar e digo, Deus, se o Senhor quiser me usar, por favor, me use. Então essa é a grande questão, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e vai criar situações. Então nós temos que pedir de tirar o medo. Você tem tempos curtos para falar, eu tenho tempos curtos para falar quando estou no carro com alguém. Então eu tenho que pensar como introduzir, como falar rapidamente e deixar ele conhecer o amor de Deus, sem achar que eu estou querendo trazer ele para a minha religião, que é uma das coisas. Uma outra coisa do coração é que o coração pode estar contaminado pelo pecado, irmãos.
Aí que essa música sonda-me, ó Deus. Porque algumas vezes eu acho que está bem, mas quando eu olho para Deus e para a sua palavra, eu pergunto, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a oração. E se houver, então guia-me. Essa foi a oração de Davi. E Davi, quando eu estou falando com oração contaminada, eu estou pensando em Davi que na sua lista, quando ele acoberta o seu pecado, no final da lista, ele diz assim, depois de pedir todas as coisas, ele diz, torne a dar-me a alegria da salvação. E diz, então eu ensinarei os pecadores e eles se converterão a ti. De todas as coisas que ele pediu, ele pede essa coisa. Parece que isso era o final de tudo. Quero a tua presença, eu quero a tua paz, eu quero o teu perdão, eu quero o teu espírito de volta na minha vida, eu quero ter prazer em estar contigo, e no final eu quero a alegria de volta da salvação. Sabe o que eu penso? Que um coração contaminado é um problema, sim. Um vendedor que vai vender um produto para você que ele não acredita, você não compra. Você já sabe que está fadado, você já chegou e você já disse para ele, já perdeu, filho, não tem interesse. Mas tem uma pessoa que acredita tanto no produto que você vai acabar comprando uma coisa que você nem precisa porque ela é bom no que faz, não é? Qual que é o grande problema aqui? Um coração contaminado que não está com alegria da esperança da salvação, o pecado. Então, eu posso até falar, mas essa pessoa fala assim, puxa, ele não acredita no que ele está falando. Ele não acredita no que ele está falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Coração contaminado. Então, a primeira batalha, irmãos, é com a gente. Vocês estão orando com propósito, por isso é propósito, mas comece orando por você. Comece confessando ao Senhor. Comece olhando para a sua vida. E fala, Senhor Jesus, não posso viver desta forma. A batalha é com a gente, nós precisamos entender que nós somos conquistados para conquistar. Pai, assim como me enviaste, eu os envio para o mundo. Você e eu, conquistados por Jesus para conquistar perdidos. Nós somos enviados para ser luz para esse mundo que está em trevas. Então você e eu precisamos nos conscientizar que nós precisamos de uma renovação espiritual. Eu preciso, irmãos, você precisa? Eu preciso de renovação espiritual. Diga assim, eu preciso. Nós precisamos de renovação. Eu preciso voltar ao primeiro amor, você precisa? Amém, irmão? Eu preciso de reavivamento na minha vida, que é o fogo do Espírito de volta. Mais uma vez, queimando tudo. Você precisa? Então fale, Senhor, reaviva o meu coração. Fale de novo, Senhor, reaviva o meu coração. Mais uma vez, Senhor, reaviva o meu coração. Segunda batalha espiritual é uma batalha contra o mundo. Então, primeiro é uma batalha contra você mesmo. Agora é uma batalha contra o mundo, porque o mundo é sutil. Quando diz que Satanás trabalha com você e comigo que somos cristãos de maneira que a gente não percebe, é um engano achar que Satanás quer todo tempo mostrar que ele está aí. Mas ele é sutil. O mundo é sutil. Nós não percebemos o mal por trás de tantas coisas. Quer um exemplo? As novelas. Ai, que legal acompanhar a novela. Quanta gente, né? Graças a Deus que é uma grande maioria de evangélicos acordou, tem tanta outra coisa mais para fazer. Mas pensa bem, eu estou falando de pessoas ainda sem Jesus, mas tem crente fazendo isso também. Novela, não, ai que legal, que bonito, chorou, tadinho. Aí você sabe as barbaridades que andam mostrando, que eu não preciso entrar e nós choramos juntos. É sutil. Você se envolve. Parece legal, parece bom, e Satanás não vai mostrar o pecado como uma coisa ruim. Ela é boa, atraente. A segunda coisa é isso, ele é atraente. O mundo é cheio de coisas atraentes, interessantes, coisas gostosas de fazer. Não é só para o perdido, gostosas para mim e para você. A nossa carne, ela deseja as coisas que não devem, para o ponto de vista de Deus. Mas continuamos desejando, e se não for o Espírito controlar, nós nos entregaríamos. Apesar de ser pecado e errado, mesmo assim a natureza pecaminosa que não conhece, deseja e vai atrás dessas coisas. É atraente, o mundo é atraente. Uma pessoa não peca porque o pecado é ruim, ele peca porque é gostoso. Só que o problema é os resultados, porque o salário do pecado, o problema é o pagamento, é o resultado final do pecado. No início é legal, mas o final é sério demais e o resultado é a morte. A outra coisa do mundo, e a nossa luta com ele, é que o mundo é envolvente. O mundo é envolvente.
A Bíblia chega a dizer assim que a gente tem que tomar cuidado com o mundo, e é para o cristão, imagina o não cristão. O cristão tem que tomar cuidado com o pecado e também com pesos. Que ele diz assim, tenazmente nos assedia, diz que facilmente nos envolve. O mundo é tão envolvente que você, quando vê, está lá, está fazendo. Coisas que a igreja não fazia no passado, ela faz hoje. Coisas que no passado você se arrepiava de cima e embaixo de ouvir, de falar, nós assistimos e falamos e vemos dentro das nossas casas. Você veja como nós estamos mudando. Ele é envolvente quando você vê, você hoje é contra, amanhã nós estamos fazendo. Então, porque a luta com o mundo. Então, o mundo não é uma coisa simples. É por isso que Deus não faz parte dessas pessoas, porque elas chegaram a um ponto, o mundo é tão envolvente, que elas não precisam. Por isso, todo dia você ouve, você quer ser feliz? Compra isso. Você quer ser feliz? Faça tal viagem. Você quer ser feliz? Faça tal coisa. É assim. Então, o mundo diz, está legal para mim, eu não preciso de mais nada. Por isso, Deus não faz parte da vida. Efésios 2, 1-3 diz assim, vocês, está dizendo, veja, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, antes de recebermos a Jesus. Isso nos dá um pano de fundo, isso nos mostra como são as pessoas sem Jesus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ele diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. E olha, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Queridos, você tem perto da sua casa pessoas, ou na sua família, pessoas que você diz, ele tem um bom casamento, é um homem sério, uma mulher séria, são felizes, são honestos, mesmo assim, estão debaixo da ira de Deus. É isso que nós precisamos entender aqui. Essa é a grande coisa. Essas pessoas que nós estamos vendo aí, né, no dia a dia, mesmo assim estão, porque a grande questão aqui é que eles estão vivendo, fazendo suas vontades, e quando nós recebemos a Jesus, nós procuramos fazer a vontade de Deus. Por isso eles precisam de mim e de você. Mas eu quero voltar no que eu estou dizendo. Tudo no mundo conspira e força a humanidade a seguir o curso, porque ele está dizendo, há um curso, há um príncipe. Então tudo nesse mundo conspira e força as pessoas a seguirem as vontades da carne, os desejos próprios e os seus pensamentos. Essa é a grande questão. Por isso que não dá para ganhar as pessoas só no argumento. Não é argumento que nós precisamos. O evangelho é o poder de Deus. Por isso é loucura. Como é que alguém vai se converter falando que alguém morreu na cruz? É essa a coisa. Como assim alguém morreu? Filho de Deus, que é isso? É uma coisa que tem que ser, você tem que falar isso e eu tenho que falar com base em oração, vencendo primeiro nossa batalha pessoal e vencendo a batalha com o mundo. As pessoas estão tão envolvidas com esse mundo, que eu disse para vocês que elas estão satisfeitas com o que elas estão vivendo, e que elas precisam de um toque sobrenatural na vida delas. Se elas não tiverem um toque sobrenatural nas suas vidas, porque a batalha é espiritual, elas vão continuar vivendo como estão vivendo. Como é que eles vão ver a vida maravilhosa de Jesus? Como é que eles vão entender que Jesus tem vida abundante? Não tem jeito. A sua oração, a minha oração, vai abrir os olhos dessas pessoas, abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas possam, então, perceber que só Jesus é que nos satisfaz plenamente. Eu trabalhei com uma família em Paranavaí, quando fui pastor, eles moravam em frente, e tinha um grupo na minha casa, eu os trouxe, 9 meses de evangelização, eu disse, aquilo foi um parto espiritual, se fosse contar dessa forma, né? Homem não tem parto, mas eu estou falando um parto espiritual, tá bem? Então, como um parto, 9 meses de trabalho, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E todas as coisas que eu falei, que eu expliquei para eles sobre a fé, eu percebi como é que Satanás fez as coisas. Ele tinha uma resposta, porque ele era um líder de uma igreja, e ele tinha uma resposta para todas as coisas. Interessante isso. O que tocou aquela vida foi amor, foi o que mudou. Isso é interessante. Um dia o irmão dele armado, atirou, machucou, eu e meu pai tivemos que ir lá, a gente, só a graça de Deus mesmo, tirar essa arma, mas o jeito que nós ajudamos e tratamos foi
a maneira que ajudou a quebrar. Mas interessante que eu vi que foi com a oração, o amor fez com que ele fosse para minha casa. Mas interessante que ao orar ao Senhor, ele mostrou todas as coisas que ele estava preso, mas mostrou também a minha incapacidade de entender as coisas que ele estava preso. Então Deus não só abriu os olhos dele, mas abriu os meus olhos também. É interessante, abriu os meus olhos para entender as coisas que ele estava preso. Entende por que oração? O mundo cega dessa forma. Então nós precisamos orar para Deus abrir os olhos, para eles perceberem que Jesus tem uma vida melhor para eles. E hoje ele e toda a família se converteram, e eram mais de 30 pessoas daquela família convertida por causa disso. E é maravilhoso. O Rubens é o nome dele. Vamos para a terceira batalha que nós enfrentamos. Terceira batalha é uma batalha contra as trevas. Nós não podemos, irmãos, ir para a evangelização achando, fui lá na igreja, cantei, fiz uma oração, fui embora. Nós temos que levar muito mais a sério do que nós estamos pensando quando nós estamos falando de salvação de pessoas. Veja porque é que a evangelização envolve as trevas. Satanás é chamado de o Deus deste século. Isso está em 2 Coríntios, você só vai ouvir os versículos. 2 Coríntios 4:4 diz, o Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento. Então Satanás é chamado de o Deus deste século. Também em João 5,19, ele é chamado diz que o mundo está sob o domínio, sobre o seu poder. Diz assim, sabemos, 1 João 5,19, que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Também diz que ele é o príncipe dos poderes, das potestades do ar, que ele estabeleceu uma ordem mundial, que já vimos agora há pouco, o seu espírito de maldade atua na vida daquelas pessoas que são desobedientes. Efésios 2:2 diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Seguiam a ordem do mundo e o príncipe do ar, do poder do ar, o espírito que atua sobre as pessoas que vivem em desobediência. Entende como a luta é com as trevas? Diz mais ainda, Paulo fala que as pessoas sem Jesus estavam sob o domínio. Repete mais uma vez, o poder está aí, e as pessoas são dominadas pelo poder das trevas. Diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Colossenses 1:13. Quando você e eu nos encontramos com Jesus, nós pensamos que estávamos nos encontrando com Jesus, numa coisa simples, abrindo o nosso coração. Por isso que a igreja de Jesus está indo, diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus, porque é exatamente isso, é a sua igreja, a igreja de Jesus indo, entrando nesses poderes, e sacando, roubando, tirando, libertando essas pessoas de lá, e levando para o reino da luz de Jesus Cristo. São dois reinos, é uma batalha entre dois reinos, por isso é batalha contra as trevas. Também mais, Satanás como Deus desse século, diz que tornou as pessoas descrentes incapazes de entender o Evangelho. Pensa nisto. Por que nós estamos orando primeiro? A você pensar, ele é inteligente, não importa. Não importa o quanto seja. Quanto mais inteligente, mais fortalezas existem. Ele está dizendo que ele cega o entendimento, as pessoas ficam incapacitadas de perceber o que você vai falar e do que elas vão entender, se não for Jesus para fazer a obra. Nós oramos. 2 Coríntios 4:4 diz, o Deus desta era que eu citei para vocês, agora o restante diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem, que Cristo é a imagem de Deus. Então as pessoas não podem por si mesmas irem na direção da cruz, entender a cruz, elas não podem decidir por Jesus nas suas próprias forças, elas não podem mudar as suas vidas, elas não podem mudar por si mesmas, a não ser que você dê um passo, eu e você demos um passo primeiro, que é esse passo que demos de viver a vida de Jesus. E segundo, além de viver a vida de Jesus, que cria impacto, pedir que Jesus nos dê oportunidade, a gente começa a orar por essas pessoas, e depois a gente vai falar de Jesus para elas
dizer o que Jesus fez na nossa vida. Nós oramos, pedimos, Deus pôs peso no nosso coração, e você vai perceber assim que eu falei para você começar com 3 pessoas. Mas eu já estou com 5 casais. O que eu quero dizer para você? É que eu comecei com menos. E Deus vai apresentando as pessoas a mais para você, vai colocando no seu caminho, para você orar por elas e fazer alguma coisa por elas. Então, fique preparado para isso também. Para você, ao começar, ao fazer a sua lista, Deus vai colocando mais pessoas no seu caminho. E você vai orando. Agora vamos voltar. O primeiro texto que eu li no início está aqui, e eu quero que vocês leiam comigo de novo. Diz assim: pois embora, vamos juntos? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas estão levantadas, barreiras estão levantadas, as mentes e os corações, foi por isso que eu usei aquela imagem, as mentes e corações estão algemados pelos prazeres e engano de Satanás, e eles precisam ser libertos, e começa com você e comigo clamando a Deus. Um exército todo, nações foram libertas e paradas pela oração. Você vê Josué cercando também Jericó, e na 7ª volta o muro cai, e são destruídas as fortalezas. Por isso nós oramos aqui 7 semanas, pensando isso, que a nossa oração é como Josué fazendo, cercando Jericó e orando: Senhor, por favor, ouve a nossa oração, atende o nosso pedido, nós cremos no Senhor, o Senhor pode mudar isso. E quando você vê de repente os muros caírem, as fortalezas caírem. Irmãos, Deus precisa pôr no seu coração e no meu coração um entendimento do que nós estamos fazendo nesse momento. Não desanimem, não parem de ouvir as mensagens que vamos pregar, por favor, não desistam. Peço para você, que o Espírito Santo te ajude. Mas o senhor está falando de influência de novo. Estou falando do que é um discípulo saudável. Nós estamos doentes, nós precisamos olhar, por isso precisamos de reavivamento, e aí então, você vai ser de um jeito que as pessoas vão começar a chegar a você, você vai falar de Jesus, e as pessoas vão ser tocadas pelo amor de Jesus na sua vida, mas começa com isso, com a lista. Eu coloquei essa lista aqui, pedi que você fizesse na sua casa, colocamos nos grupos, vou conversar com todos para ver quantos estão fazendo, nos grupos que tem o seu cartaz, estamos olhando pelas pessoas que nós queremos alcançar por Jesus, e enquanto estamos fazendo isso, Deus entra em ação, na vida dessas pessoas, falando com essas pessoas, tocando essas pessoas, e libertando as mentes e corações, e quando você menos perceber, eu queria ter tempo para falar com vocês, das pessoas que menos esperam, se encontram comigo, e ele diz assim: quero ir na sua igreja, mas eu não falei nada com ele, eu não pedi nada. Onde é a sua igreja? É assim, não conseguiu vir, orei, continuo orando, porque eu sei que ele teve vontade, Deus falou com ele, então eu continuo em oração para essa pessoa, não parei de orar por ele, continuo na minha batalha, para que Deus derrube as barreiras. Você tem uma lista? Você fez uma lista? Que é o peso que Deus colocou no seu coração de pessoas? Amém? Se não fez, irmão, vá correndo, vá ali no final, pega, veja as pessoas que Deus colocou primeiro no seu coração, comece a orar por elas, fique preparado que Ele vai mandar mais pessoas, e você vai começar a amar essas pessoas assim, comece a amar orando por elas, comece a saber coisas sobre elas, o que estão passando no casamento, o que estão passando na vida financeira, o que estão passando na vida física, emocional, mostre para ela: estou orando por você, eu soube que você não está bem assim. Se for uma coisa muito particular, você não vai falar: eu soube que você está mal financeiramente, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas entende, coisas que nós podemos falar. Diga: se houver alguma coisa que eu possa orar por você, eu quero que você saiba, eu estou fazendo isso para as pessoas que eu estou orando. Quando eu vou sair, eu falo: eu queria que você soubesse, assim é o seu nome, da sua esposa e os seus filhos, eu oro diariamente por vocês. Só isso já é um grande impacto. Tenha certeza, na hora difícil, essa pessoa vai lembrar e vai buscar ajuda.